Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 11 de março de 2016, sexta-feira. Vamos já às movimentações do mercado. Vamos só antes lembrar que hoje foi o último dia com negociação estendida no mercado à vista. A partir de segunda-feira nós voltaremos a ter o encerramento do pregão à vista ali às 5 horas, claro, tem os leilões que estende um pouquinho. Isso por conta da mudança de horário lá nos Estados Unidos. E essa era a informação mais relevante a ser dita. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, um dia de pouquíssima movimentação, 0,14% de alta. Foi basicamente um dia de ressaca, onde pouca coisa aconteceu. O mercado segue ali rente aos 50 mil pontos, desenhando um possível mastro e bandeira, mas ainda não rompeu. Se vier a romper, a gente vai ter que avaliar muito bem esse rompimento, porque, como eu venho dizendo, a gente está num cenário onde existe muita distância para a média móvel de 21 períodos. Há muita expectativa em relação a esse final de semana, por conta das manifestações marcadas para domingo, tem a convenção do PMDB. E por que eu estou falando isso? Porque a gente já sabe, vocês já sabem, que o nosso mercado tem um drive totalmente político atualmente, né? A Lava Jato está impactando o mercado de forma muito grande e a Lava Jato impacta o governo, enfim, toda aquela história. Eu sinto um certo consenso, né, de que por conta das manifestações provavelmente seria um sucesso. O mercado vai abrir bem otimista na segunda-feira, e isso me preocupa, porque provavelmente isso já está precificado. Então a gente até talvez tenha aí uma movimentação de euforia no começo do pregão, levando o Ibovespa sendo 50 mil pontos, mas eu não descartaria uma reversão importante de movimento. Tá? Então vamos ficar bem atentos e não há certeza de que o mercado vá para cima. Tá? Então, muita cautela. No mini índice, este é o cenário do gráfico diário. Tá? No intradiário, que a gente vê que a gente teve aquele dia Search and Destroy, o mercado não foi para lugar nenhum, não gerou nenhum tipo de operação no pregão de hoje. Tá? Então, ficamos aguardando a segunda-feira. O mercado americano, né, estava meio em cima do muro, mas dentro de um viés altista. Hoje a gente teve um movimento de alta significativo que não foi acompanhado no nosso mercado, e eu acho isso um detalhe interessante. O índice Dow Jones conseguiu romper o topinho anterior, consegue passar para cima da média móvel de 200, bom volume. A superação da máxima do candle de hoje seria a confirmação do rompendo da média móvel de 200, e muitos vão ler isso como um mastro bandeira. Então o mercado americano sinaliza franca alta. O S&P 500 futuro também, aqui até com um cenário um pouco mais claro na minha leitura, de um possível mastro bandeira. De novo, a superação da máxima seria um reforço na expectativa altista para semana que vem. Okay? Então o mercado americano empurra para cima, empurrou hoje em especial, e nosso mercado não acompanhou. O dólar fechou rompendo ontem, né? A zona de suporte vinda do fundo de novembro, aquela zona próxima a 3.700. Frustrou uma percepção que eu tinha de que provavelmente o dólar ia segurar aqui na média móvel de 200 e mostrar uma recuperação. Né? Não segurou, a gente perdeu a mínima de ontem, inclusive, que tecnicamente para mim confirma o rompimento dessa média móvel de 200. Mas, como eu mencionei, eu acho que o dólar está num ponto bem desconfortável para operações, muito sobrevendido já para abrir operações na ponta vendedora, e muito fraco até o momento para a gente poder se arriscar em operações na ponta compradora. É verdade que aqui eu mencionei uma possível operação de compra, né? Não foi uma nota B nem uma nota A, foi uma nota C+, e essa operação teria sofrido stop. Então é capaz o dólar seguir em queda, mas eu não montaria posições grandes aí.
Tá? Eu realmente aguardaria um sinal um pouco mais claro. E detalhe, talvez bem relevante, né? Com esse fechamento dessa semana, o dólar, no gráfico sem ajuste, que é o que eu gosto de usar, entra numa tendência de baixa para o rompimento de um pivô de baixa. Muitos vão ver nisso um topo duplo. Tá? Então, esse é o rompimento que a gente está vendo no dólar. Pode até não gerar um sinal muito seguro para entradas, mas o que ele está nos indicando é que numa tentativa de recuperação por parte do dólar, ele provavelmente teria muita dificuldade de subir de forma significativa, de forma robusta, né? Sendo que o fundo aqui de novembro já deve servir como um obstáculo significativo. Tá? Aproveitando esse gráfico semanal, deixa eu fazer o ajuste só para ver como é que fica. Bom, fazendo o ajuste, a gente tem um cenário talvez até pior, um rompimento até mais firme, né, de um pivô de baixa. Então, o dólar provavelmente segue em baixa, mas talvez com alguma recuperação no curto prazo. O intradiário do dólar, dentro dos modelos que eu sigo, não tem sido fácil também de operar. O dólar hoje iniciou o dia com uma barra elefante, mas com uma posição bem desconfortável. Quem entrou aqui pelo meu modelo logo tomou stop pela média móvel de 9 e não teve mais nenhum ponto de entrada muito claro, muito significativo. Tá? Aqui o dólar chegou a romper esse suporte com 2 testezinhos, né, mas também teria estopado. Então mostra que o dólar realmente está a risco, mas vem mantendo essa trajetória descendente. Por hora a expectativa tem que ser de continuidade deste movimento de queda. O juro segue em queda, perdeu a mínima daquele canozinho pequeno de ontem e foi pressionado ainda mais para baixo. Ele já cumpriu o alvo que eu esperava, agora ele já apresenta um nível de sobrevenda respeitável. O que a gente poderia fazer? Esperar um sinal de reversão significativo para aqueles que operam no dólar daí tentarem pegar um repique. Mas por enquanto é ladeira abaixo. Indo para as ações, a Vale desacelerou hoje. A gente teve 3 dias seguidos de ótimas operações no intradiário da Vale e hoje ela não gerou essas operações, ela teve um dia mais de ressaca. Mas o cenário continua sendo baixista. A Vale 5 ainda não bateu no ponto de suporte aqui em 9,60 e a média de 21 períodos com uma certa distância ainda atrai os preços. Okay. A Vale 3 está mais forte na queda, mas ela já bateu um suporte e por isso ela poderia ficar mais propensa ao movimento de alta, né, no intraday, caso viesse a acontecer. Não aconteceu. Tá? Ela também não sinaliza repique. Há espaço para ela cair um pouco mais para testar melhor essa região. A gente até teve no finalzinho do pregão um rompimento de linha d'água operável, mas não teve tempo suficiente para essa operação desenvolver. Acredito que se a gente tivesse tempo de pregão, provavelmente a gente teria um gain aí na Vale 3, mas não foi um sinal tão bom quanto os últimos pregões. Petrobras. Muita gente eu vejo apostando numa alta na Petrobras. Pode até ser, o Petrobras está muito forte e o petróleo não está recuando, ele segue subindo, então ela pode realmente prosseguir um movimento, mas eu não posso dizer que o ponto gráfico da Petrobras é tranquilo para operações na ponta compradora, de forma alguma. Alguns vão ler aqui um mastro bandeira ou rompimento de uma ilha. Ontem já rompeu timidamente e hoje superou a máxima, de novo num candle meio tímido, né? Talvez superando a máxima o papel vá um pouco mais, mas daí tem a média móvel de 200 e não muito distante tem essa faixa dos R$9. Bom, talvez para alguns R$9 já seja suficiente. Tem condições de chegar lá? Olha, até tem, mas eu não abriria posições do ponto agora. E entre a PN, que é esta, e a ON, a PN é a que está mais forte. Tá, vem dizendo isso. A Petrobras ON não conseguiu superar o topo recente, né? Então ela está mais fraca. Ambev. Ontem Ambev gerou um stop do rompimento de swing trade, mas ainda respeitou esse patamar aqui de
suporte da congestão prévia. Eu não me convenci muito em relação ao candle e eu mencionei para vocês que antes de reabrir posição eu gostaria de ver um candle branco superando, fazendo máximas mais altas, alguma coisa nesse sentido. E nós não tivemos isso hoje e agora a Ambev deixa bem mais claro para nós um rompimento falso. E isso abre enormes chances do papel vir testar novamente a zona de 17,60. Okay? Perdeu muita força. A Ambev está com cara de continuar o movimento de queda. Busy significa que isso é uma venda? Não, não é uma venda tranquila aí. Tá? É só um stop e ficar de fora. Saber que o papel tem boas chances de cair. O teste dessa zona talvez até interesse. Prosseguindo. Vai ser um monte de ordem agora. Ok. Ambev, setor de siderurgia. Gerdau recua hoje, faz aí um Dark Clouds. Não bateu na média móvel de 200 que atrai o preço, não está em cima de uma zona de resistência, mas já tem um certo nível aí de sobrecompra, um bom nível de sobrecompra. Então a perda mínima do candle de hoje pode levar sim a um movimento coletivo na Gerdau. É um sinal forte, eu não considero um sinal gritante, tá? Mas é uma venda bem possível, principalmente se a gente visualizar uma brecha no intraday. Se houver uma correção, provavelmente vai testar essa zona do topo anterior, mantendo aí uma tendência de alta. Tá? A Goal, que vem mais forte, chegou também a corrigir de forma significativa no intraday, mas recuperou um pouco, ainda apresenta uma queda de 4,19%, mas não tem aqui um padrão forte de correção. Essa sombra inferior não favorece uma queda. Então, se tu quiser te arriscar em vender Gerdau, tem que ser na GGBR4. A CSNA fez uma pequena correção hoje, segue dentro da sua ilha, não vejo nada a ser feito. A Uzi Minas deu uma boa balançada hoje, deve ter estopado posição comprada de muita gente, inclusive a posição do método Leandro. Né? A gente teve a primeira perda de mínima em muito tempo, mas o papel também se recuperou, está demonstrando força e é capaz de prosseguir nesse movimento de alta. A gente tem a zona do fundo de agosto em 2,70 até a média móvel de 200 em 2,95, considera lá também os R$3 no redondo como uma zona bem importante de resistência para esse movimento que a Uzi Minas vem fazendo. A Uzi em 3, a gente chamou a atenção para ela ontem, que ela rompeu. Era uma compra bem possível, cuidado com a alta volatilidade do papel e o papel deu uma aprontada hoje no intraday. Junto com a Uzi em 5, chegou em relação à máxima do dia até a mínima, chegou a cair 30%, tá? Do fechamento de ontem até a mínima, a gente teve uma queda de 18%, mas não antes do papel, considerando a compra ontem no fechamento, alcançar o alvo por volatilidade, que era de 12% mais ou menos. Ah, meu Deus, espera aí, às vezes eu me atrapalho. 12,2% do fechamento. A gente teve uma alta de 12,66% na tampa, né? Apesar desse balançado todo aí que o papel fez, ele respeita ainda o topo anterior e a gente pode ver o papel prosseguindo no movimento de alta. Teria sido melhor que o volume desse movimento da queda não tivesse sido tão grande. Se o volume fosse mais baixo, eu ficava bem mais confiante na retomada do movimento de alta. Ok? Mas de qualquer forma a operação aqui já se encerrou. Tá. Uzi Minas, setor bancário. Bradesco vai firmando um fundo suporte aqui em 25,10, R$25 e agora se aproxima da resistência dessa consolidação dessa ilha. Não gera nada ainda. Itaú chegou a beliscar a máxima, mas não conseguiu confirmar o rompimento. Não vejo nada a ser feito aí. Itaúsa está mais forte que Itaú, porque ela consegue fechar acima do que seria a ilha, mas mais ou menos como a Petrobras não consegue demonstrar muita convicção nesse rompimento, então eu ficaria com o pé atrás. Mas é papel para a gente ficar atento,
tá se mostrando forte. Tá? Então, vamos olhar de perto Itaúsa. Banco do Brasil, novo dia de alta, mais 6%, 6,28%, mais volume que vai sustentando esse movimento de alta. Conforme o papel vai subindo, vem cada vez mais volume. Enquanto esse padrão estiver acontecendo, a alta pode continuar. A não ser que a gente tenha um volume muito desmedido em relação a esse, que deixa esses outros volumes pequenos, que daí a gente vai chamar de um volume de exaustão, daí provavelmente o papel marca o topo. Tá? A gente não está posicionado em Banco do Brasil, eu pelo menos não fiz posição. E nessa alta, até onde será que Banco do Brasil vai? Essa é uma pergunta que todos estão se fazendo. Né? Se a gente fizer uma retração desde o topo lá de 2014, a gente vai ver que esse movimento esbarrou em 0,382 e aqui a gente tem a retração de 0,68 em torno de 24,50, 25, tá? E aqui também a gente tem esse topo. Então, não está tão distante assim, mais uns 10%. Se o papel chegar lá, acho difícil ele não dar um sinal de reversão aproveitável, pelo menos aproveitável no curtíssimo prazo, ok? Falando ainda de bancos, a gente vem olhando, né, esse setor como um todo. Banrisul pagou dividendo hoje, vários papéis pagaram dividendo hoje. Não gera nada, o papel segue forte, tem boas condições de manter o movimento de alta. O patamar de 6,84 já se torna um suporte significativo. Mas a gente não teve a superação da máxima de ontem, eu acho. Não tivemos nem ajustando o gráfico, que poderia ser um gatilho para o movimento de alta, né? Sambi 11 segue caindo, parece que vai novamente bater naquele patamar de 16,40. A operação de venda aqui já foi um sucesso. E agora é só administrar a posição. BBTG 11 era para a gente monitorar o sinal de reversão de ontem, o Arami, aquele canozinho pequeno, no ponto de cataclismo de suporte, não convenceu, principalmente por causa do volume, para ficar abaixo da média móvel de 21 períodos. E olha o que o papel fez hoje, mais ou menos como a Ambev, né? Às vezes, na dúvida é bom esperar. A gente pode pagar um pouco mais caro, mas entrar numa operação com mais certeza. A forma como o BTG se comportou hoje não é legal. E o papel pode prosseguir no movimento de queda. Se ele prosseguir, se ele perder a mínima do pregão de hoje, é porque provavelmente ele vai testar a faixa dos 16,10, 16 reais. E o semanal não ficou muito bonito. Tá? A gente bateu na média móvel de 200 e o papel acusou o golpe. Outros ativos. Alpa 4. Também era de esperar um sinal um pouco mais forte de reversão, idealmente fechando acima dessas máximas recentes. A gente tem um candle de conotação altista hoje, um 2G, mas o volume está fraco e não consegue romper aquelas máximas. Então ainda não me convence, ainda é um papel perigoso. A Loop 11, não um papel que a gente costuma falar muito, papel do setor elétrico, demonstrou força, conseguiu fechar acima dessa faixa de resistência dos 13,50, não está lá muito distante da média móvel de 20 períodos, um papel que tem condições de prosseguir no movimento. Idealmente, se a máxima for superada, dá para cogitar sim uma operação aqui. E no mínimo, a gente... Meu prof está dando uns tilts. Vamos lá. No intraday, o papel tem aquela formação que eu gosto muito de Opening Power Breakout. Ou seja, superar a máxima de hoje na segunda-feira, o papel deve dar mais uma puxada forte. Pelo menos no intraday. Brasil Foods tentou e não conseguiu romper essa região. Hoje também pagou proventos, tá? Então o cenário é um pouquinho melhor do que parece aí. Mas hoje o papel me parece fraco. Para quem entrou naquela operação que a gente fez aqui no estava aqui embaixo, esse é o momento de ajustar firme stop, se não ajustou ainda. Tá? E só pensar em reentrar se o papel claramente romper estas máximas aqui. BRML. BRML chama a atenção. Caramba. Tô vendo que meu prof tá travando. Que saco. Mas o Profit é bom, tá? Eu não costumo fazer isso. Não vou falar mal do Profit. BRML hoje faz um engolfo de baixa. De novo. Pera aí que eu acho que vou fazer uma coisa. Eu não vou regravar. São 9h30 da noite, sexta-feira. Deveria estar enchendo a cara. Pera aí. Deixa ele voltar.
Eu acho que eu sei o que eu posso fazer aqui. Acho que agora ele não vai mais travar. Ok. Então vamos lá. Foi só eu falar. Não sei o que está acontecendo hoje. De qualquer forma, vamos lá. BRML fez um engolfo de baixa. Tá? E tem uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. É bem possível que a gente tenha um movimento corretivo dentro da tendência de alta que venha trazer o papel de volta aqui para os 14 mais ou menos. De todos os papéis hoje, esse é um dos que mais me interessa para uma eventual operação na segunda-feira pela perda mínima. Junto com a BRML, nós temos GTA 3, que BRML Brasil Malls e GTA 3 é Iguatemi, ambos fazem a mesma coisa. E a gente vê GTA 3 também dando um sinal de reversão, fazendo aí possivelmente um topo reflexo. A perda mínima também abre espaço para vendas, mas a minha preferência fica por BRML. O papel me convence mais na operação de venda. Não posso deixar de falar do milho. Milho deu uma boa de uma puxada hoje, de novo. Esse é o CCMH 16, vai vencer dia 15. É na terça. Tá. Então aquela operação aqui realmente foi embora. Quem está segurando pela média móvel de 9 está até agora posicionado. CCMK 16. A gente viu a operação aqui, nós vimos a operação aqui e nós vimos a operação desse candle preto com uma entrada e o papel também vai fluindo bastante bem, volume bem crescente. É legal, é gostoso operar milho porque ele é bem direcional. Embraer era um papel que eu estava olhando no intraday de hoje para fazer uma venda para o rompimento de linha d'água. Era possível até pensar no rompimento do primeiro movimento, mas não era a força do papel está para baixo. Ele rompeu o primeiro movimento para cima, mas não conseguiu evoluir. Até teria dado um gain aí na operação. Ou não? Não. Teria dado um pequeno prejuízo pela média móvel de 9. Tu vê como são as coisas. Mas enfim, ele fecha nesse candlezinho vazado. Dá para interpretar nisso aqui um fundo reflexo. A gente está distante da média móvel de 21 períodos. Mas não me convence muito porque a gente não bateu claramente no suporte. O volume hoje não foi significativo. E parece que de maneira geral a conjuntura do mercado também não é tão favorável. Tá. STC3 não conseguiu passar da média móvel de 200, começou a corrigir com mais força, acho que divulgou resultados hoje, mas pouco importa. O que importa é que faz uma barra de ignição baixista. Se a mínima for perdida, provavelmente o papel segue no movimento de queda em busca dos R$12,90, R$13. Tá, então dá para pensar numa venda desse papel. E também merece um acompanhamento intraday, porque nós aqui também temos um Opening Power Breakout, no caso um Breakdown. Tá? Eu sei que muita gente não gosta do nome, mas é o nome. Tá? Se tem sugestões para outro nome, me avisem. Escreva ali no YouTube. Fibria. A gente vem acompanhando mais de perto os papéis aí de celulose e mais a Embraer. A expectativa era de manutenção do movimento de queda. No caso da fibra, é um cenário mais claro para se buscar a faixa dos 29. Inclusive, valia a pena acompanhar no intraday. O que eu mencionei, uma abertura em gap de alta, seguido do rompimento da linha d'água para baixo. Demorou para esse rompimento acontecer. Aconteceu no candle das 4h15, mas quem entrou conseguiu pegar um movimento bom aí. O papel esbarrou ali nos 30. Que era um alvo meio óbvio junto aí com a volatilidade. A expectativa é de manutenção do movimento de queda. Vamos passar rapidinho por Klabin. Klabin não fez nada de muito interessante. E a SUSB5 também rompeu a sua linha d'água, também fluiu, mas não fluiu tanto quanto a fibra. Realmente a fibra era o papel mais interessante. Lame 4. Perdão, gráfico diário. Lame 4 marcou um topo agora, também com uma certa barra de ignição que eu não operaria, mas eu torço para que o papel corrija de volta para a faixa aqui dos R$20, onde a gente poderia
poderia então pensar numa posição de longo prazo. Repara que a gente rompeu um topo histórico, só que o fechamento da semana não ficou bonito semanal, então realmente eu esperaria um movimento corretivo para pensar em posições mais longas. É importante para mim que a média móvel de 21 períodos seja tocada e, enfim, respeitada. MIUS 3. O papel vem apresentando um padrão de volume bem interessante. Deixa eu ver o número de negócio aqui só para confirmar. O número de negócio confirma. Muito volume na alta, pouco volume na correção, muito volume na alta de novo. Me parece então que esse papel está realmente querendo fazer uma reversão forte de longo prazo. Está rompendo essa zona de congestão, mas ela não é tão clara na sua estrutura de resistência. Porra, Bizi, tem um topo aqui, óbvio. Não, cara. É que tem um teste só, sabe? A gente tem topos cada vez mais altos. Então, entende? Talvez uma linha de referência. Eu não estou convencido ainda do ponto de entrada. Eu estou bem convencido que o papel fez um fundo importante, mas ainda não vi um ponto de entrada muito claro. Então, é um papel para monitorar de perto a partir de agora, para buscar um pullback. Isso seria a entrada mais segura. O IBR3 gerou uma venda importante ontem por Mastro Bandeira, baixista. Caiu 10% hoje, deve continuar o movimento de queda e também gerou um Opening Power Breakdown. Foi um pouco mais difícil de pegar porque o gapzinho da abertura foi um tanto significativo. Depois, no final do pregão, gerou um outro rompimento, só que não teve tempo suficiente para te aproveitar. O papel caiu do ponto de fechamento ali em 1,85, então ficou meio apertado a operação. O IBR4 também já tinha dado uma venda, né, por correção, e hoje vai beliscando ali o fundo de fevereiro, expectativa de manutenção no movimento de queda. PEMAN chama atenção, está rompendo uma faixa muito importante de 1,90, que foi um rompimento primário importante, que levou um movimento significativo de queda, e agora o mercado está negando esse rompimento, faz um zigue-zague ascendente, o papel entra sem tendência de alta. Não fica absolutamente claro a negação do rompimento no gráfico semanal, porque o suporte semanal é um pouco mais acima, mas é um papel que merece um acompanhamento mais de perto. Eu não compraria agora, esperaria ele subir e tentaria buscar alguma correção, avaliando essa correção e tendo mais firmeza realmente que houve também um rompimento falso semanal. Isso seria importante para afirmar a expectativa de alta em prazo maior. Reside faz um candlezinho convidativo em cima do topo rompido de 4,95, então pode ser um pullback do rompimento dessa congestão, mas o volume ainda foi muito baixo. Eu estou com o pé atrás, eu preferiria ver um candle com mais força, um máxima mais alta e mais volume, daí a gente poderia pensar numa reentrada. SMTO3, aquele papel que a gente tomou um stop nessa violinada. Eu havia mencionado que pelo fato do papel ter firmado abaixo do ponto de rompimento no dia 7, ele até poderia tentar repicar, mas dificilmente passaria dos 49,50. E de fato foi isso que aconteceu. Agora o papel volta a cair, já dá o início aí de zigue-zague descendente. E provavelmente o papel segue em queda para buscar o suporte em 44. TRPL4 chamou nossa atenção ontem. Rompimento, na minha concepção, ainda carecia aí de uma confirmação maior, seja pela superação da máxima, ou melhor ainda, um candle que viesse fechar acima da máxima de ontem. E já não teve nenhum outro, o papel fechou um pouco mais acima, mas com volume baixo, tá? E sem superar nenhuma máxima. Ainda o papel que interessa, ainda dá para pensar em compra pela superação da máxima, tá? Como um gatilho, mas eu ainda prefiro esperar um candle que feche acima desse ponto, tá? Um rompimento meio atrasado. E com isso eu finalizo o farol de hoje, pessoal. Agradeço a audiência de vocês, compartilhem, deem like se gostam. Assistiram até aqui, é longo, né? Enfim, fico por aqui, até segunda-feira.